Olá, audiência do Radar Empresarial. Hoje, um radar empresarial muito especial. Normalmente, nós entrevistamos, conversamos empresários aqui de Santa Cruz, de Vera Cruz, do Vale do Rio Pardo. Mas em função até da realização da Copa Truck em Santa Cruz do Sul, não poderíamos perder a oportunidade de conversar com Carlos Cole. Carlos Cole também foi empresário, engenheiro e praticamente do esporte a motor da década de 70 para cá, como piloto, mas principalmente como organizador, como empreendedor das principais categorias do esporte a motor no Brasil, se destacou e está à frente de grandes eventos como a Copa Truck e em outras épocas a própria Stock Car e outros empreendimentos, outros eventos no esporte a motor. Carlos Cole, quero agradecer por ter, dentro dessa sua agenda bastante atribulada, o que é normal para um empresário do seu quilate, ter aceito o meu convite, o convite do Grupo Arauto, para trocarmos ideias aqui e falarmos do esporte a motor e das novidades, tanto da NASCAR Brasil e da Copa Truck, que vem por aí. Eu que agradeço o convite, é um prazer, é uma honra poder estar com vocês aqui. Sabe que é um fim de semana de corrida, então a gente está bem atribulado ali no autódromo, mas arranjamos uma brechinha para vir aqui bater esse papo com vocês. Uma pergunta padrão que eu faço para todos os empreendedores que vêm aqui ao Radar Empresarial, que aceitam o nosso convite, é inicialmente falar do cidadão, do CPF, né? Então eu faço uma pergunta, né? Quem é o Carlos Cole? Puxa, pergunta mais difícil que eu já tive para responder. Vou começar então pela minha atividade atual e dos últimos anos ou décadas. Eu sou um apaixonado pelas corridas de automóvel, pela competição. Minha formação original é engenharia mecânica, exerci essa profissão. Durante 20 e poucos anos tive uma pequena indústria metalúrgica, fabricando equipamentos para irrigação de lavoura. Mas, apaixonado pelas competições, eu corria de maneira amadora, né? Comecei com os Opalas no Campeonato Paulista, fiz 7.000 milhas, por exemplo, corrida que eu adorava, né? Largada meia-noite, uma corrida de muita estratégia e tudo mais. E depois o destino acabou me colocando à frente da principal categoria do automobilismo brasileiro à época, que era a Stock Car, e que enfrentava uma crise muito grande. E como eu tinha corrido ali de 93 até 95, 93 tive a felicidade de ser campeão brasileiro da Stock Car Light, mas na sequência o Wilsinho Fittipaldi era presidente de uma associação dos pilotos de equipes e me convidou para participar e ajudar, quando eu parei de correr em 95, ajudar nessa associação. Para eu continuar no meio, envolvido, eu aceitei e doava lá uma tarde por semana de trabalho para essa associação. E aconteceu que ali, no final de 98, a General Motors anunciou a descontinuidade da categoria. E daí o pessoal me chamou para ver se eu tentava apresentar algum projeto de recuperação da categoria para General Motors. Eu acabei apresentando, tive a felicidade de ser bem recebido pela GM. Eles gostaram do meu projeto e eu mudei o rumo da minha vida, né? Vendi a minha metalúrgica e virei promotor de eventos de competição. Então, rapidamente, a minha história é essa, o CPF, mas um CPF muito ligado sempre às corridas, à competição. Voltando um passinho atrás onde eu falei, na época da faculdade, eu resolvi correr de kart, comprei um kart, comecei a correr e tive a felicidade histórica de ser contemporâneo do Ayrton Senna. Ele tinha 5 anos mais novo do que eu, menos do que eu, mas durante um ano ele estava na mesma equipe que eu, fomos meio que companheiros, assim, né? Não é um companheiro de equipe formal de como é hoje, mas estávamos ali na mesma oficininha dos karts, e muitas vezes ele amaciou motores do meu kart, etc, ele pedia para amaciar e tal, e depois
virou o que ele virou, né? É o grande ídolo do esporte nacional. Parece que o senhor não tinha muita paciência para amaciar motores, o senhor deixava para o Ayrton Senna amaciar os motores, já que ele... Como é que você sabe disso? A gente se informa, né? É verdade. É que é meio chato mesmo amaciar motor, né? Você não pode acelerar direto, você tem que acelerar, tirar, sei lá, e vai. Tem um ritual para ser cumprido. E ele não queria perder a oportunidade de estar em cima de um kart, né? Então, ele pedia para amaciar meu motor e, obviamente, poxa, vamos lá, amacia para mim. Parece então. também que ele tinha, assim, além de ele ser um perfeccionista, né? Ele desenvolveu técnicas ali que, praticamente, nas chamadas tomadas de curva, né? De manter o motor na alta, né? Ele errava 1, 2, 3 vezes Verdade. a mesma tomada de curva, até muitas vezes na 15ª ele ia acertar e aí desenvolver a técnica que praticamente o consagrou depois na Fórmula 1. Né? Não, é verdade, eu presenciei isso. Presenciei ele fazendo isso, essa curva de aprendizado dele para esta situação, que depois acabou servindo para ele até na Fórmula 1, principalmente na era turbo, porque o turbo tem que desviar do turbo lag, né, em baixas rotações, e ele usava essa técnica para manter o motor na rotação, na faixa de rotação certa, com o turbo cheio, né? E se você procurar vídeos aí na internet, colocar esse tema, tem vídeos que mostram um pouco essa técnica dele, né, como ele bombava o acelerador durante as curvas e tal. Realmente eu tive a felicidade... São poucas as vezes que eu fiz referência a isso na vida, mas eu tive a felicidade de acompanhar o nascimento desse nosso grande ídolo e nesse aprendizado dessa técnica dele. Após esse período, assim, eu acho que também o senhor foi campeão paulista ali em 91, né? Mas teve um período ali que eu acho que o senhor se afastou, assim, das corridas, né? Tocando a sua empresa, né? Sua metalúrgica, no ramo do agro, inclusive, hoje chamaríamos agro, né? Naquela Exato. época não era, né? Mas reza a lenda aí que o senhor tinha um barco, né? E o senhor foi comprar um motor com um carburador mais potente, né? O senhor entrou na oficina, uma oficina que talvez prestasse serviços para as equipes, para os pilotos, no caso. O senhor entrou ali na loja para comprar um carburador e saiu com um opalão de corrida. E acabou voltando. É verdade. Bom, a minha participação nas competições tem 2 segmentos. Este que mencionei, no kart, que em 79, quando houve a crise do petróleo e no meio do ano o governo proibiu as competições no Brasil, a gasolina, e teve que ser feita uma transição de todos os motores para o álcool, né, para o etanol. Naquele momento eu parei, desisti. Tinha nascido há pouco tempo meu primeiro filho, à época, e eu desisti. Vendi meu kart pro Salinha, que continuou correndo e depois teve uma carreira excelente no Japão, e parei. Mas final de 85 aconteceu isso que você falou. Eu também gosto muito de barcos, comprei um casco de uma lancha 23 pés em Recife para motorizá-la aqui no Brasil. E aí existia um kit de marinização dos motores Opala 6 cilindros. E eu falei, bom, já que eu vou fazer isso, vou procurar um motor mais potente. Aonde eu vou? Aí procurei uma equipe de Stock Car, chamava-se Equipe Pastore, onde estava terminando um ciclo lá de sendo o preparador principal de motores, o Meinha, que até hoje é um dos maiores vencedores da Stock Car como equipe. Que a gente chamaria de uma lenda viva do esporte a motor. Uma lenda viva. E ali eu comprei do Zé Maria, que era o auxiliar dele, ele estava saindo daquela equipe para ir para a Action Power em Curitiba, mas faltavam esses pertences. Eles me indicaram esses periféricos do motor. Me indicaram uma outra equipe, na verdade, não é uma loja, uma outra equipe do Roberto Amaral, Coruja, apelido Coruja, e eu fui para comprar um carburador, mais um alternador, alguma coisa para completar o motor. E ele tinha lá um Opala de corrida que estava disponível, estava prontinho para andar. Assim, meia hora depois eu tinha comprado o Opala. E aí voltei às pistas agora com os Opalas, né, naquela situação. E eu fiz a última corrida do Campeonato Paulista de 86, de 85, na verdade, e fiz a minha segunda corrida de automóvel, foi logo uma 1000 milhas, né, em janeiro, 25 de janeiro de 86. Então,
Foi uma estreia bem rápida, né, no mundo dos automóveis. Aí eu corri alguns anos lá com bons resultados, acabei sendo campeão paulista. Depois fui convidado a correr na Stock Car. Ajudei a criar e fiz o regulamento para criar a Stock Car Light. Naquela ocasião a Stock Car estava com muito pouco carro no grid, e com a criação da Light a gente conseguiu trazer novos pilotos para integrar ao grid. Acabei sendo campeão brasileiro junto com o Jorge Lemonias, o Gregão, e depois aí entrei na era do Ômega e corri até 95. Aí começou essa história que eu comecei a explicar anteriormente da associação que o Ilcinho me convidou. Eu considero até a criação da Stock Light assim, uma grande obra, porque naquela época tinha praticamente 2 ou 3 monstros sagrados, né? Ingo Hoffmann, Paulão Gomes ali. O Ingo, acho que foi não sei quantas vezes campeão da Stock. Eu acho que os que procuravam entrar na categoria olhando para aqueles monstros, mas eu não vou ter chance de ganhar, né? Então, Exato. O Ingo foi 12 vezes campeão brasileiro. O Paulão foi 4 ou 5 vezes campeão brasileiro de estoque, além de outras categorias. Talvez ele seja o maior detentor de títulos brasileiros, somando todas as categorias. Perfeito. Mas justamente foi isso. Quando eles me convidaram para correr na Stock, eu disse, eu sou um amador, eu vou só fazer número para esses profissionais, então eu não tenho interesse. Mas como que seria, por quê e tal, precisamos do grid e tal. E aí que surgiu a ideia que dei de se montar uma segunda classe para eu competir com os meus iguais, vamos dizer assim, os não profissionais. E aí eles falaram, tá bom, mas como é que seria isso? Você propõe o regulamento? Proponho. Eu fiz o regulamento, propus, passou pela homologação ali na confederação, na CBA, e aí iniciou a Stock Car Light, que acabou virando um celeiro de pilotos para a categoria principal depois, né? Vários campeões ali dos primeiros anos da Stock Car Light se tornaram pilotos profissionais e estão competindo, a maioria deles até hoje. Eu acompanho o automobilismo, comecei a acompanhar automobilismo praticamente desde 1972, quando o Emerson Fittipaldi se tornou campeão mundial, e depois, já residindo aqui em Santa Cruz do Sul, acompanhei algumas corridas em Tarumã e algumas corridas em Guaporé. E até nós estávamos conversando antes aqui, né? Me lembro de um final de semana extremamente frio, que chegou até dar uma neve em Guaporé, aquilo que nós gaúchos aqui chamamos aquela neve derretida, né, que fica grudada no para-brisa, né? E o senhor estava naquela corrida em Guaporé também, né? Nessa corrida. Eu me lembro dessa situação, né? Os para-brisas todos brancos, a gente pegava o cartão de crédito para raspar o para-brisa e tal. Me lembro dessa situação. E a partir de 2013 eu comecei a ter contatos com a organização do esporte a motor no Brasil, né, das provas aqui no Autódromo de Santa Cruz do Sul. Já a Stock Car, a partir de 2013, estava com a Time for Fun, né, mas eu sempre ouvia falar, os pilotos falando do senhor, e sempre assim, com muito respeito. O senhor sempre teve um excelente relacionamento com todos os stakeholders, né, das categorias, os fabricantes, patrocinadores, as equipes e os pilotos, né, e muita credibilidade com todos esses atores que compõem o esporte a motor. E a sua capacidade de relacionamento, essa credibilidade, sempre que uma categoria muitas vezes entrava em crise com alguns problemas, Carlos Cole sempre foi chamado. Eu acabei me adaptando bem a essa atividade, ao meio, talvez pelas minhas características pessoais e também muito pela minha paixão por esse esporte, né? Então, acabei me dedicando muito a ele, e é uma tarefa muitas vezes complicada, porque é um ambiente extremamente competitivo, tem muitos conflitos de interesses, e aí você tem que ter uma certa habilidade e paciência para ir administrando esses conflitos. Mas se a gente mantiver sempre a coerência, né, aos poucos a gente vai conquistando essa credibilidade
e a gente vai conseguindo administrar esses conflitos todos, né? Graças a Deus fui desenvolvendo vários contatos, né, no meio das montadoras, das principais empresas patrocinadoras e sempre procurando trabalhar com ética, com respeito, e mesmo quando havia um desligamento, sempre costumo sair pela porta da frente, que muitas vezes ficaram abertas estas portas para eu retornar depois. E graças a Deus acabei tendo essa trajetória que me facilita o trabalho. E quando eu fui chamado para resolver, por exemplo, o problema da Truck, que tinha acabado, né, a antiga Fórmula Truck tinha falido, a confederação, os pilotos vieram me chamar. Eu já tinha vendido a Vicar da Stock Car para Time for Fun, e eu disse, não está nos meus planos isso, mas aí me pediram, eu fui fazer um projeto para ajudá-los, acabei me envolvendo, comprei esse desafio. E aí também, apesar de ser um outro segmento muito diferente dos automóveis, esse meu histórico anterior acabou me ajudando, me abrindo portas, as pessoas me recebiam para ouvir pelo menos, e a gente foi construindo um caminho interessante para a Copa Truck, né? Eu criei o nome Copa Truck porque à época a confederação não me permitiu usar a marca Fórmula Truck, que muitos anos depois veio ressurgir e até gera uma certa confusão de identidade, mas começamos com 17 caminhões, hoje nós temos 40 caminhões, que é o limite máximo que a CBA me permite por segurança. Isso é o grid cheio, né? E eu tenho vários pedidos de pilotos e equipes querendo entrar e aguardando vaga para entrar. Então é uma sinalização que o projeto foi bem sucedido, está sendo bem sucedido. Não quer dizer que não tenha suas dificuldades, que a gente tem que todo momento estar contornando, que é normal em qualquer negócio e no automobilismo também, né? Mas a gente tem o apoio formal há muitos anos, as montadoras como Mercedes, Volkswagen, Iveco, patrocínios de empresas grandes, outras, né? E inclusive nesse momento de uma empresa gaúcha que passou a ser nosso fornecedor de biocombustíveis, né? Que era um desejo antigo meu, e graças a Deus geramos esse sucesso. Uma coisa que eu acho assim, muito interessante em toda a evolução da Stock Car, que é uma categoria longeva, dá para se dizer, no esporte a motor mundial. E para quem não não conhece os detalhes muitas vezes do esporte a motor, sempre chamou atenção, porque é uma categoria, se tornou uma categoria muito competitiva. Praticamente num grid de 20, tu tinha ali 15, 17 pilotos girando no mesmo segundo, né? E eu acho que foi uma mudança que o senhor colocou, que foi aquela questão assim, de, mesmo sendo uma categoria multimarcas, ou seja, com as carenagens, né? Ou seja, trazendo o motor V8 dos Estados Unidos, né? Ou seja, se tornou uma categoria monotipo, né? Os motores exatamente iguais, para dar aquela igualdade de competições entre pilotos e equipes, né? É verdade. O que me ajudou a buscar esse caminho quando eu acabei me tornando o promotor da categoria? Me ajudou a experiência anterior que eu tive como piloto e a dificuldade quando eu passei da Stock Light para a categoria principal, porque eu mesmo tinha escrito isso no regulamento, né, que os campeões tinham que subir no ano seguinte, e eu tive que competir com os profissionais. E aí eu tinha que ter, no mínimo, equipamentos competitivos. É claro que eu não ia vencê-los, mas eu queria pelo menos olhá-los de perto. E aí não tinha uma disponibilidade de motores competitivos potentes no mercado. Havia, vamos dizer assim, uma reserva de mercado de alguns poucos preparadores que detinham a tecnologia da potência. Quando aconteceu de a categoria estar sob meus cuidados, eu falei, puxa, eu preciso achar uma solução para isso, para melhorar a competitividade, para conter custos, porque aqueles que detinham os melhores motores pagavam caríssimo por eles, porque, óbvio, quem tinha a potência vendia caro, né? E aí então surgiu a ideia, já no ano de 2000, ao longo de 99, que foi o meu primeiro ano de gestão à frente da categoria como promotor, eu
por indicação do Washington Bezerra e do Afonso Giafone, eu fui à Argentina e contratei um projetista chamado Edgar Fernandes, que construiu um protótipo para a gente de um chassi tubular, e eu pensei este conceito de ser um multimarca, porém monotipo, para igualar das mesmas condições para todos os pilotos de competitividade e conter os custos. E no primeiro ano o carro foi feito para continuar com motorização de 6 cilindros, mas já pronto para receber um motor V8 que a gente instalou no segundo ano de vida desse carro. Então fomos aos Estados Unidos em parceria com a família Giafone, seu Zeca Giafone, que abraçou a minha ideia e montou uma infraestrutura na empresa dele com dinamômetro, sala de motores e tudo, para equalizar esses motores americanos e dar manutenção o ano inteiro. Com isso o grid cresceu muito, a gente conseguiu dar oportunidade a pilotos talentosos que não tinham dinheiro ou acesso, vamos dizer assim, esse pequeno grupo que detinha a potência, né? E eu chamei no momento que eu estava buscando democratizar a potência na categoria, e isso funcionou e a categoria foi embora e voou. Exatamente, um case, eu diria até mundial, assim, de competitividade e democratização, né, do ambiente competitivo, né, de uma categoria. O senhor já deu uma palhinha ali de Copa Truck e também da NASCAR Brasil. Nesse final de semana estamos tendo aqui nessa etapa da Copa Truck, mas também tem as categorias a Hyundai HB20, né? E tem, além da Copa Truck, que vamos falar em seguida, mas tem aí a NASCAR Brasil. O senhor é o CEO da NASCAR Brasil, que é praticamente tem um contrato, um convênio com a NASCAR americana, né? E junto com o Thiago Marques aí estão também fazendo da mesma forma como foi a Stock no passado e no presente, tornando a NASCAR também um case de sucesso em termos de categoria internacional, né? E está tendo um crescimento, diria assim, fantástico a NASCAR Brasil, né? Acho que produz aí da mesma forma, novamente democratizando, né? Tem uma excelente relação custo-benefício, ou seja, para equipes e pilotos participarem da NASCAR Brasil, e está atraindo cada vez mais pilotos já consagrados, né, das categorias aí do esporte a motor, né? É verdade. Essa história começou quando eu, em busca de ideias e de apoio para fazer o trabalho lá na Stock Car, eu comecei a visitar a NASCAR americana. E acabei estabelecendo um relacionamento com eles e com a diretoria e tal, e aprendendo com eles e trazendo algumas ideias que fossem possíveis de serem aplicadas aqui, e muitas foram aplicadas com sucesso, e eu estabeleci esse contato com eles. Lá, muito mais para frente, quando eles viram que eu tinha vendido a Stock Car, que eu estava afastado, na verdade, num segundo momento, que foi no final de 2018, a Stock Car me chamou de volta, me pedindo, embora eu tivesse vendido em 2013, o presidente da Time for Fun me chamou, me pedindo se eu podia voltar, e a expressão usada, arrumar a casa que não estava bem. E não esperava por isso, mas eu não pude dizer não, nem para a categoria e para todos os amigos que cultivei ali, desde os pilotos até os familiares de muitos dos mecânicos, e nem para o Fernando, para quem eu tinha vendido a categoria. E tá bom, vamos ver os problemas, e abracei. Eu falei, vou fazer um período de 2 anos e tentar ver o que eu posso fazer. Nesse período a NASCAR me chamou, mas o que está acontecendo? Você voltou, vamos fazer um negócio no Brasil, etc. Eu falei, calma, ainda não é o momento, eu estou fazendo uma reestruturação, podemos falar a seguir. Mas ao final disso teve o problema da pandemia, eu tive que enfrentar toda essa situação do ano da pandemia. Você deve se recordar que daí eu consegui fazer uma temporada mais curta no segundo semestre, aprovando um protocolo de Covid para as corridas. Acho que a primeira corrida foi em Cascavel, né? Que foi, dá para dizer assim, um ato de coragem, até de articulação com os poderes constituídos, né, para poder fazer um evento, né? É verdade. A Stock Car, não, a Copa Truck foi
a precursora dos eventos pós-pandemia, ou até durante a pandemia. E, na época, a Cascavel acatou o nosso protocolo e aceitou como um evento teste, mas nos colocou numa situação de que a vigilância sanitária seria rigorosíssima e eu tinha que passar por aquele teste para poder fazer as outras corridas, e passamos com louvor. E aí eu fui até o governador Caiado, em Goiás, que também apoiou para a gente fazer em Goiânia, e aí o que eu fiz? Eu ajuntei truck, Stock Car, e fizemos uma mini temporada, de 4 ou 5 meses, mas nós salvamos o ano de todas as equipes com isso. Mas quem abriu essa porteira, até para todos os outros eventos esportivos, foi a Copa Truck em Cascavel, você tem razão. Foi isso que realmente aconteceu. Mas depois deste período, né, terminou o que eu tinha sido contratado ali para fazer, e eu ajudei a intermediar na busca de um comprador para a Vicar, para a Stock Car. Azeitei toda essa negociação de todos os lados e acabou saindo à venda, e depois disso, então, eu fiquei à disposição 1 ano para ajudar o comprador novo e tudo mais, para em todas as áreas que ele precisasse, técnica, esportiva, financeira, jurídica, o que fosse. E depois eu voltei de novo meus olhos para o crescimento da Copa Truck, e daí ela voou também bastante bem, está voando, graças a Deus. Entre as boas, excelentes iniciativas também aqui, ainda na NASCAR, vamos falar em seguida sobre a Copa Truck, né? Mas vem aí a novidade agora, que é o novo carro aí, né? O Rise 26, né? Exato. E aí, concluindo o que eu estava contando sobre a NASCAR, eles me chamaram neste momento que eu devolvia a Stock Car e falou: você tem alguma outra possibilidade para fazer um projeto conosco, para ter uma categoria NASCAR no Brasil? Aí eu liguei para o Thiago, vem para cá, vamos jantar, vamos ver se você se interessa por isso. Ele tinha os carros, né, da Sprint Race, que por coincidência já usavam carrocerias de Mustang e Camaro, assim como são utilizados na NASCAR americana. Ele ficou deslumbrado com isso e disse: mas eu não estou prometendo nada, eu só estou dizendo, venha para o nosso evento e eu vou tentar construir uma parceria. E deu certo, eles acabaram assinando com a gente para 23 e a gente lançou a NASCAR Brasil. A fábrica dos carros é inteiramente do Thiago, ele que é o responsável, uma família historicamente ligada ao automobilismo, mas a empresa que administra esta parceria, esse contrato com a NASCAR americana, nós somos sócios dela, né? E os americanos estão muito animados com a evolução que a gente está fazendo, muito rápida. Em outros países eles têm categoria, como no México, no Canadá e na Europa, a evolução foi muito mais lenta do que está acontecendo aqui na NASCAR Brasil. Então tem uma perspectiva bastante grande de crescimento, e eu digo sempre que a NASCAR Brasil vem para somar no ecossistema do automobilismo e dar mais uma oportunidade de trabalho profissional aos pilotos, aos mecânicos, às equipes, fortalecendo todo o ecossistema. Ela não vem dividir, ela vem somar. É praticamente uma categoria que só o ano passado, apesar de ser uma categoria recente no Brasil, já movimentou praticamente aí 150 milhões de reais, né, na categoria toda, né? Sim. Já está assim num patamar fantástico, e esse novo carro aí, os pilotos acho que estão assim, muito curiosos, e é um veículo desafiador, 80 quilos mais leve, né, do que... Então, diferente da NASCAR americana, eu acho que corre nos circuitos, todos são praticamente circuitos ovais, né? Aqui no Brasil vai ter um carro mais leve, com uma potência maior, né, nos nossos circuitos mistos aqui, né? Apesar de a gente estar trazendo um pouquinho da cultura americana, o grande diferencial é isso que você falou, são os circuitos. Nós não temos os ovais no Brasil, exceto em Curvelo, que por conta da NASCAR Brasil acabou construindo o nosso primeiro oval aqui. Mas a característica dos carros, para andar lá a 190, 200 milhas de média, por exemplo, como Daytona, são carros muito pesados e muito potentes, por isso tem que ser muito potentes. E são feitos para bater no muro a essa velocidade. E aqui a nossa característica, embora a imagem do carro seja bem semelhante, a concepção do carro em si é completamente diferente para se adaptar aos circuitos mistos.
Então são carros bem mais leves, lá eles pesam 1.500, 1.550 quilos, e aqui o nosso carro novo está pesando cerca de 1.060, 1.080 quilos. E por que também? Esse carro novo foi construído todo com a carroceria em fibra de carbono, material muito mais nobre e muito mais leve, muito mais resistente, né? E o chassi todo construído de uma maneira o mais segura possível, não se economizou tubos naquela construção do chassi tubular, e está numa concepção bastante boa. Claro que sempre é um esporte de risco, a gente sabe disso, mas o carro está preparado na medida do possível para absorver esses impactos, para resistir qualquer coisa de penetração dentro do habitáculo do piloto e tudo mais. E por isso também a gente vai acrescentar um pouco mais de potência ao longo desse ano nos motores. A Pirelli desenvolveu um composto novo para a gente, que é um pouquinho mais rápido, soma-se a um carro mais leve, e ao longo das corridas vão sendo acrescentadas a potência, ele vai se tornando cada vez mais rápido. Mas o objetivo não é ser o carro mais rápido. O objetivo sempre é ter um carro prazeroso para os pilotos guiarem, o mais seguro quanto seja possível, e que seja acessível financeiramente. Então, uma temporada hoje da NASCAR Brasil, com toda a entrega que a gente está conseguindo fazer, de mídia, de exposição, de público nos autódromos, é uma temporada que custa em torno de R$1,5 milhão, né? Quando a Stock Car tem um preço muito mais alto hoje, né? No mínimo R$5 milhões a temporada de um carro na Stock Car. E como ela é muito forte, tem uma história muito grande, ela consegue seguir nesse patamar de valores. Mas a nossa proposta é uma proposta alternativa e complementar, de dar oportunidade para pilotos profissionais complementarem a sua renda e trabalho, as equipes também, mas dá oportunidade para pilotos jovens e talentos poderem ingressar no automobilismo de uma maneira razoavelmente acessível. Não que R$1,5 milhão seja uma coisa barata, mas o automobilismo não é barato. Mas comparativamente ele é acessível, a categoria é acessível e muito competitiva, né? Porque o conceito é o mesmo, né? De multimarcas, mas monotipo. Fantástico. Nós vamos ter este ano mesmo, com a interrupção aí do praticamente quase 60 dias em função da Copa do Mundo, né? Mas tanto a temporada da Copa Truck quanto a temporada da NASCAR Brasil promete ser, e já está sendo, uma temporada fantástica, né? Em Santa Cruz é a segunda etapa, teve a primeira etapa da Copa Truck em Campo Grande, no caso. E agora a Copa Truck vai ser são 9 etapas em 9 cidades diferentes, né? Ou seja, uma temporada inteira não repetindo praças, né? Graças a esses novos autódromos, né, que estão para serem inaugurados. Cuiabá já foi inaugurado, né? E vai ter a inauguração de Chapecó, né? Então isso tem esse atrativo também de ter as etapas em cidades diferentes, né? Como é que o senhor vê esse novo momento assim do automobilismo brasileiro, né? Porque nós tivemos assim perdas de circuitos como o de Curitiba, que junto com Interlagos era tido como o melhor autódromo do Brasil, né? E alguns autódromos, né, passando por obras, né, por revitalizações de tempos em tempos, o que é necessário, né? Como é que o senhor está vendo assim esse momento atual do esporte a motor em relação às novas praças do automobilismo? Esse aspecto é um momento muito bom para o automobilismo. Como você falou, a gente ao longo dos últimos anos vem perdendo autódromos, né? E alguns não perdendo, diga-se de passagem, por um esforço nosso ali, conjunto com as nossas equipes e tudo, de todo ano ajudar em alguma revitalização de Tarumã, por exemplo, nos aspectos de segurança. Perdemos, como você falou, o Autódromo de Curitiba, que era excelente. Perdemos temporariamente Brasília, que agora retornou, volta. Durante um ano apenas perdemos Goiânia pela reforma para fazer o MotoGP. E aconteceram inaugurações novas, quer dizer, uma aconteceu já, que é Cuiabá, e a outra vai acontecer, que é Chapecó,
que são autódromos que estão sendo adicionados ao nosso parque de autódromos. Então, me permitiu fazer um calendário eclético assim, de não repetir praças, né? E em praças novas, todas interessantes e geram um atrativo novo. Então, realmente, está sendo um ano excelente. Tem algumas situações que dificultam, porque Cuiabá tem a pista muito boa, pelo que eu vi pela televisão, ainda não fui lá pessoalmente, mas ainda não tem nenhuma infraestrutura de box, banheiros, etc. E a reforma de Brasília é a mesma coisa. Então vai exigir um esforço financeiro muito grande nosso para montar essa infraestrutura e prestigiar esses autódromos novos para que eles continuem a obra e terminem essa obra. Mas ao mesmo tempo, é um retorno muito interessante para as nossas categorias. Então, vamos voltar para Goiânia e vamos voltar para Brasília. Vamos participar pela primeira vez em Cuiabá e em Chapecó. Maravilha. Acompanhando a Copa Truck, ela tem a presença, a participação, né, a parceria das grandes montadoras de caminhões aqui no Brasil, que são a Mercedes-Benz, a Iveco, Volvo, Volkswagen, Scania. Mas agora a Copa Truck ela vem com uma grande inovação, né? Dentro daquela acelerando a descarbonização, né? E acelerando a biodiversidade. Já houve a estreia em Campo Grande, mas nós gaúchos, né, vamos ter agora em Santa Cruz do Sul a etapa Santa Cruz com os caminhões movidos a biodiesel. É a biodiesel gaúcho. Ou seja, o Bivant, da empresa Passo Fundense BH, né? Ou seja, é uma inovação, eu diria assim, de destaque mundial numa categoria do porte da Copa Truck, né? Praticamente assim, descarbonizando, neutralizando 99% das suas emissões de carbono. É verdade, já é um anseio antigo nosso de deixar um legado com a Copa Truck para a sociedade em alguns aspectos, tanto no aspecto social, na implantação de governança, né? A gente implantou compliance na primeira categoria no Brasil a implantar compliance, e no aspecto do meio ambiente, da sustentabilidade, a gente vinha buscando soluções para isso, e uma empresa gaúcha acabou sendo a construtora de um caminho, de uma parceria conosco, de um combustível 100% sustentável, 100% biocombustível, como você explicou. E aí nós estreamos esse combustível em Campo Grande e os motores têm funcionado muito bem. É claro que a própria fábrica, a usina, está totalmente aberta para usar a Copa Truck e as pistas como um laboratório de testes para fazer evoluções, se é que sejam necessárias, e a gente fica feliz para poder contribuir para que eles façam essa evolução, se for possível, porque é um laboratório de testes em condições extremas. Os caminhões de estrada têm em média 350 cavalos, os nossos têm 1.100, 1.200 cavalos. E então é uma ótima oportunidade de testar e validar o produto. E por outro lado, nos ajuda no nosso anseio de deixar esse legado da questão da sustentabilidade no meio ambiente como exemplo, e também a gente passa por todas essas 9 cidades não poluindo a atmosfera. Carlos Cole, aqui nós temos um chapéu típico da nossa cidade, Santa Cruz do Sul. Estamos aqui em Veracruz, né, nos estúdios do Grupo Arauto, gravando aqui o Radar Empresarial, mas este chapéu típico alemão aqui da nossa Oktoberfest, a segunda Oktoberfest do Brasil, né, ele tem até um certo simbolismo, né, que ele é verde, né, e eu acho que até é perfeitamente integrado, né, com este momento assim desse diferencial em direção à biodiversidade da Copa Truck. Mas também eu quero lhe agradecer também. No ano de 2024, estava prevista a realização da Copa Truck aqui em Santa Cruz do Sul, no mês de junho, e em função das enchentes, né, que se abateram sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre a nossa região, a Copa Truck ficou impossibilitada de se realizar em Santa Cruz do Sul, e o senhor transferiu
aquela etapa para o circuito de Potenza, né, em Nova Lima, Minas Gerais, e denominou o Grande Prêmio lá em Potenza como Grande Prêmio Santa Cruz do Sul e doou o resultado da bilheteria da etapa Potenza, né, da etapa Nova Lima, para os atingidos pela enchente aqui em Santa Cruz do Sul para a compra de imóveis, né? Ou seja, demonstra, né, essa integração das categorias, Mais Brasil, hoje o senhor também é CEO da NASCAR Brasil, né? Mas essa visão social e um agradecimento de nós gaúchos, né, pela essa contribuição, essa ação da Copa Truck para com nós gaúchos. Olha, obviamente o que aconteceu aqui no estado entristeceu e mobilizou todo o país, né? E nós, como esportistas, e tendo nas mãos a Copa Truck, uma categoria de grande visibilidade e tudo mais, a gente sentiu-se na obrigação de participar também e colaborar de alguma maneira. Não só com a questão da doação, que a gente sabe que dentro do rol enorme de necessidades foi uma pequena ajuda, mas também pelo simbolismo do ato, e por isso decidimos chamar o Grande Prêmio Santa Cruz, mesmo não sendo realizado aqui, para que tivesse esse simbolismo, e destinamos toda a arrecadação que fizemos lá e doamos aqui para o Lions Club, não foi isso? Foi para o Rotary. Desculpe, para o Rotary. Isso. E essa doação, depois a gente recebeu a informação que acabou sendo de alguma maneira útil aqui na região, porque o que também a gente pediu é que essa doação fosse utilizada no comércio local, até para ajudar a reativação, né, do comércio local, né? Fazer a economia girar. Exato, e a destinação foi direta para cá, a gente não fez uma destinação ao governo do estado em geral e tal, foi realmente para o município de Santa Cruz e região, e foi uma satisfação muito grande a gente poder dar essa pequenina colaboração naquela época. Carlos Cole, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de participar do Radar Empresarial. Desejar sucesso não apenas na etapa de Santa Cruz do Sul, que se realiza nesse final de semana, que estamos aqui gravando o podcast, mas com certeza, e até pela previsão meteorológica, né, vai ser um tempo bom, tanto no sábado quanto no domingo, tomara que seja, né, para coroar de sucesso não apenas a etapa Santa Cruz do Sul, mas toda a temporada 2026 da Copa Truck. Eu que agradeço novamente a oportunidade de bater esse papo com vocês aqui, e aproveito para agradecer também a todo o município de Santa Cruz, a toda a população de Santa Cruz, que sempre nos recebeu super bem desde a primeira vez que eu trouxe para cá a Stock Car, e todas as vezes que trouxemos as demais categorias, sempre um povo muito agradável, muito receptivo, um ambiente fabuloso. Os pilotos gostam muito de vir aqui. Os pilotos da HB20 que não tinham vindo só estão elogiando toda a cidade, elogiando a pista, elogiando tudo, né? Então a gente também quer estender esse agradecimento ao município. Deixo o convite aqui para a audiência do Radar Empresarial para assistir os próximos episódios. Muito obrigado.